A costa tranquila dos oceanos esconde um mundo submarino com um passado aterrador e violento. Monstros reais já vagaram nessas profundidades e depois desapareceram, deixando para trás provas surpreendentes de sua existência. Hoje, paleontólogos descobrem revelações sobre os monstros misteriosos e violentos que já vagaram pelos mares. O mundo dos dinossauros. Monstros marinhos. No oceano, a segurança sempre foi uma ilusão. A morte ataca, sem aviso, sem piedade. Um ataque começa com velocidade fantástica. Dentes afiados rasgam a carne e chegam aos ossos. Incrivelmente, esses predadores, como o tubarão moderno, se esmaecem em comparação com as criaturas que uma vez aterrorizaram os mares. Imagine uma criatura maior e mais rápida do que a baleia assassina e mais poderosa do que um grande tubarão branco. Ou um animal com um pescoço tão comprido que poderia arrancar uma ave do céu. Um deles provavelmente inspirou a lenda do monstro do Lago Ness. Em Medicine Bow, Wyoming, cerca de 40 milhas a nordeste de Laramie, Robert Bakker está explorando a terra à procura de um sinal de uma antiga criatura do mar chamado Ictiosauro. Isso é demais. Eu quero um dente. Eu vivi uma vida pura. Eu mereço um dente. Esses predadores mortais vagavam pela água e agarravam sua presa com uma única mordida. Enquanto os dinossauros dominavam a Terra de 200 a 250 milhões de anos atrás, os répteis dominavam o mar. Ironicamente, seus ancestrais viveram na Terra e caçavam suas presas sobre 4 patas. Mas as pressões pela sobrevivência forçaram a se adaptarem à vida no mar. O motivo pelo qual esses animais saíram da terra para o mar provavelmente foi pura pressão. Pressão de seus parentes. Se você nasceu um réptil, se nasceu um leão, está crescendo. Tem irmãos, tem tias e tios. Todos eles procurando presas. Todos eles procurando um abrigo, um habitat, um território. E isso o leva para fora. A evolução é uma força que empurra para o exterior. Bem, se está vivendo na Terra, uma boa saída é evoluir para a água. E isso, com certeza, é porque eles voltaram para a água no início da Era dos Répteis. Se tornou bastante comum. Há 245 milhões de anos, no início do que é chamado de Mesozoico, a Era dos Répteis, os continentes estavam unidos. Águas ricas em nutrientes cercavam a Terra, criando um oceano global chamado o Tétis. Essas águas ricas em nutrientes eram ideais para as microscópicas criaturas do mar, o plâncton. Em Tétis, o plâncton se multiplicou em números recordes, preenchendo os oceanos em muito maior quantidade do que a que existe agora. O plâncton em abundância deu aos peixes mesozoicos uma fonte quase ilimitada de alimento. A população de peixes explodiu a níveis sem precedentes, preparando o palco para que um novo predador explorasse essa abundância em alimentos. Pela primeira vez, os répteis com corpos compactos e mandíbulas poderosas assumiram o controle dos mares. Há 220 milhões de anos, essa cadeia de montanhas bela e isolada da British Columbia Central estava no fundo de um oceano. Desde 1987, Chris McGowan, do Museu Real de Ontário, tem vindo aqui a cada primavera em busca dos primeiros monstros marinhos antigos. Enquanto a maioria dos paleontólogos cava lentamente a pedra, McGowan e sua equipe usam métodos mais violentos.
O solo é duro e nunca cede. A rocha deve ser removida uma camada de cada vez. Enquanto isso, a equipe de escavação deve manter os olhos abertos. Um pedaço de uma pedra incomum pode ser uma descoberta significante. A pista para as criaturas fantásticas e estranhas que nadaram nos oceanos antigos. Ao olharmos primeiramente, os fragmentos não parecem ser muita coisa. Porém, essas amostras decoradas são ossos fossilizados de um réptil antigo parecido com o golfinho chamado o ictiosauro. Todos conhecem os dinossauros. Poucas pessoas conhecem alguma coisa dos ictiossauros. Um animal muito melhor no conjunto do que os dinossauros. Os dinossauros, eles viviam na terra e esses sujeitos viviam no mar. O primeiro fóssil do réptil do mar foi descoberto na Inglaterra em 1811, mais de uma década antes do primeiro dinossauro ser apresentado ao mundo. E não era totalmente como disse um observador. A criatura foi chamada de ictiosauro, o que quer dizer lagarto-peixe. A barbatana poderosa, cauda e nadadeiras o locomovia pela água. Poderia chegar a aceleradas rápidas de 45 milhas por hora, a velocidade de uma lancha a motor moderna. Como descendentes dos répteis da terra, ainda precisavam respirar ar. Então tinham narinas acima da cabeça. Suas mandíbulas repletas com dentes aguçados tornavam-os predadores a serem respeitados. Alguns tinham o tamanho de um salmão, outros tão grandes como uma baleia. Sua forma mais proeminente era seus olhos grandes, do tamanho de cantalupos, para caçar ao entardecer ou nas águas escuras. Os ictiossauros foram os primeiros a explorar o suprimento abundante de alimento nos oceanos. No início, ninguém desafiava seu domínio. Eles se alimentavam do mar, devorando lulas e amonitas gigantes, moluscos com 3 pés de diâmetro. Porém, os ictiossauros poderiam ter um apetite que incluía também um ao outro. Durante alguns anos, as pessoas discutiam se isso era prova de canibalismo, mas é bem certo de que eles são indivíduos que pertencem ao animal que os contém. Eles são, na verdade, bebês. E há um espécime muito famoso, onde o filhote, na verdade, está no processo de nascer na hora da morte. Eu acho que, na verdade, é um nascimento post-mortem. Isso acontece com animais depois que eles morrem. Eles se decompõem. A pressão do gás no abdômen empurra totalmente o feto para fora. Já que répteis põem ovos, provas desse nascimento mostram como estes répteis estavam bem adaptados à vida na água naquela época. Apesar de ainda precisarem respirar ar, os bebês ictiossauros nasciam dentro da água. Com cada nova geração, o projeto básico do ictiosauro estava começando a mudar. Durante 100 milhões de anos, perderam sua forma maciça reptiliana e evoluíram para uma silhueta mais macia e fina. É a forma da bala, projetada para a velocidade que a natureza reproduz com o golfinho nariz de garrafa. O motivo para a mudança era a nova competição. Outros répteis, recuando das guerras na Terra, como os dinossauros, estavam se dirigindo para o oceano. Eles teriam novas maneiras de caçar e matar. A batalha pelos mares estava apenas começando. Durante séculos, as pedreiras de Holzminden, na Alemanha, forneceram pedras para pisos e construção. Porém, também ofereceram um bem mais valioso: os fósseis de mais de 3.000 ictiossauros. Há 160 milhões de anos, um grande mar interno cobria grande parte do que é agora a Europa. Esta pedreira estava no fundo de uma lagoa, semelhante à da British Columbia. Quando uma criatura do mar morria, gases da decomposição levavam seu corpo para a superfície. A carcaça seria levada para a margem, se desintegraria ou seria devorada. Porém, uma vez ou outra, um corpo afundava e ficava no fundo do mar. Estes, durante o longo processo de sedimentação, passariam por vários estágios de fossilização até os ossos serem petrificados, no que é chamado agora de placas Poseidon. Durante anos, as placas Poseidon, no sul da Alemanha, forneceram descobertas espetaculares. O Museu Harf, localizado perto de Stuttgart, exibe algumas das melhores. Elas incluem o réptil marinho Plesiosauro.
plesiosauros iniciaram seu domínio nos mares há 190 milhões de anos, enquanto os répteis continuavam sua jornada para os oceanos. Pesando 5 toneladas, quase tanto quanto um elefante, os plesiosauros tinham um corpo coroado por uma pequena cabeça. Diferente dos ictiossauros, os plesiosauros mantiveram suas pernas traseiras, o que poderia ser uma vantagem em águas mais rasas. Os plesiosauros são o que eu chamo de pinguim duplo. Vá a um zoológico ou a um aquário. Observe os pinguins nadando. Eles têm um par de nadadeiras. Só um par. Uma nadadeira de cada lado. São incrivelmente rápidos e ágeis. Os plesiosauros têm uma nadadeira na frente e uma atrás. São os únicos animais que evoluíram e que combinam o ombro e o quadril nessa configuração de 4 nadadeiras. Devem ter sido incrivelmente rápidos e muito ágeis, com olhos grandes, predadores visuais. Este é um plesiosauro de cabeça grande. Alguns deles teriam cabeças de 4, 5, 10 pés de comprimento, capazes de engolir algum animal do tamanho de uma baleia assassina de hoje. Inteira. Um dos mais bem-sucedidos répteis do mar. Mais de 2 dúzias de espécies de plesiosauros foram catalogadas. O traço mais marcante é o comprimento do pescoço. Aqueles com pescoço mais grossos, como um boto, são conhecidos como pliossauros. Esse é um plesiosauro de pescoço curto, chamado pliossauro grande. O melhor predador do sistema. Corpo compacto, com uma cauda, com uma barbatana pequena como leme. E 4 pares de barbatanas como as de pinguins. Lateralmente, sua cabeça enorme parecia com a de um crocodilo. Olhos grandes confirmavam uma visão aguçada. Com seu corpo longilíneo e nadadeiras poderosas, o pliossauro era um verdadeiro torpedo, navegando e girando sob a água a velocidades de até 35 milhas por hora. Há 130 milhões de anos, no início do período Cretáceo, os pliossauros chegaram a um tamanho incrível. O maior deles era o cromossauro. Esta espécie assustadora, encontrada na Austrália, tem 14 pés de comprimento. Sua cabeça tinha 12 pés. Suas mandíbulas grandes o bastante para engolir uma vaca. Enquanto o pliossauro de boca grande se tornava maior, os plesiosauros de pescoço comprido se tornavam mais longos. Com 60 pés, o maior deles era o elasmossauro. Seu pescoço de 40 pés era uma nova arma ardilosa. Como uma cobra, poderia atacar e pegar um peixe inocente. Diferente dos ictiossauros, que haviam perdido a habilidade de deixar os oceanos, os plesiosauros podem ter passado parte de seu tempo em terra. Sua estrutura óssea sugere que eram anfíbios. Sua anatomia era similar à das tartarugas do mar modernas. Tinha um corpo grande e amplo sobre uma região do estômago com carapaça. Com suas fortes patas traseiras, poderiam ter caminhado para a terra para pôr seus ovos. Essa habilidade de fugir para a terra durante curtos períodos pode ter sido sua única defesa contra outro monstro, já que o ainda mais mortal vagava pelos mares há 130 milhões de anos. Esse crânio pertenceu a um Mosasaurus maximus. O Mosasaurus era mais do que igual aos plesiosauros. Se houve um dragão, era ele. Da cabeça à cauda, eram 40 pés de vigor e força. A culminação de milhões de anos de adaptação deu aos mosassauros sua forma temida por todos. Isso não era apenas a sobrevivência do mais forte. Essa era a sobrevivência do mais mortal. As pressões evolucionárias criaram um monstro projetado para a velocidade e morte. Bill Gallagher, do Museu Estadual de Nova Jersey, ficou impressionado com esse titã dos mares. Era o rei do oceano nos mares cretacianos. Era o maior, o mais feroz do reino marinho. Era, sem dúvida, o Tiranossauro Rex do mar. Os cérebros dos mosassauros estavam equipados com dentes longos e pontiagudos com arestas afiadas. Como se não fosse o bastante, articulações duplas permitiram que flexionasse as mandíbulas mais abertas, momentaneamente deslocando-as para poderem arrancar um pedaço enorme de carne ou engolir a sua presa inteira. Seus poderosos músculos da mandíbula se fechariam, selando então a sorte da presa do mosassauro. Mas isso não é tudo. Dentro da boca, na parte de trás,
da região da cabeça, estão essas séries de dentes sobre um osso separado. Então, ele não tinha apenas esse conjunto de dentes na parte externa, mas posicionados dentro do crânio estavam uma série de dentes adicionais. Era um tipo de alienígena de sua época. Propulsionado por sua cauda longa e flexível, ele nadava pelas águas como uma enguia, guiando-se com suas 4 nadadeiras. O que o mesossauro comia, tudo o que queria. Se alimentava de plesiosauros, ictiossauros, tubarões e qualquer outro animal que infelizmente cruzasse seu caminho. Suas nadadeiras e caudas geralmente tinham as cicatrizes de ataques de sua própria raça. Os mosassauros evoluíram para uma variedade de tamanhos e formas, do platecarpo de 16 pés até o intimidador Mosasaurus maximus, que chegava a 40 pés. O mar não oferecia proteção à sua presa. O mosassauro poderia mergulhar até 100 pés ou mais. Estava tão bem adaptado e era tão eficiente que seu estranho desaparecimento perto do fim da Era Cretácea tem confundido os cientistas. O que poderia matar uma máquina mortífera tão fantástica? Estranhamente, podem ter sido as menores criaturas do mar que acabaram com estes monstros. Em torno dos 75 milhões de anos, uma catástrofe misteriosa destruiu o delicado ecossistema. Quando os continentes se separaram, as correntes dos oceanos mudaram. A população de plâncton foi reduzida. Quando começaram a desaparecer, assim também aconteceu com os peixes e lulas que deles se alimentavam. Os mosassauros e os plesiosauros que dependiam deles como alimento também começaram a desaparecer. Os enormes répteis marinhos chegaram à extinção pela fome. Seu fim ignóbil abriu espaço para que as criaturas menores se apoderassem dos oceanos. Porém, os oceanos não eram necessariamente um lugar seguro. O local da caçada estava maduro para um novo assassino, maior e mais mortal do que qualquer um antes dele. No cinema, o tubarão. Um grande tubarão branco mantém como refém toda uma cidade na costa da Nova Inglaterra. Medindo 20 pés, o tubarão era grande o suficiente para aterrorizar milhões de espectadores. Porém, durante 25 milhões de anos atrás, um parente do grande branco vagava pelas águas. Apesar do extinto branco, o megalodon, ser muito maior que o grande branco, uma semelhança familiar é inegável. Enquanto restos desses monstros foram encontrados em todo o mundo, o Dr. Michael Gottfried, do Museu Marinho Calvert, tem caçado fósseis de tubarões na costa da Baía de Chesapeake. O megalodon, ou tubarão megadente, como algumas vezes chamamos, cresceu até chegar provavelmente a mais de 50 pés de comprimento. Calculamos pelo tamanho dos dentes do megalodon comparado com o tamanho do dente do grande tubarão branco atual, que ele chegou a pelo menos 52 pés de comprimento, a algo em torno de 50 toneladas. Em termos humanos, isso seria como um ônibus Grey, que pesava cerca de 7 ou 8 dinossauros Tyrannorex. Ele é do tipo do epitome da evolução do tubarão predador, o pior dos tubarões que já viveu. O modelo desse gigante é 1/8 do tamanho do verdadeiro tubarão. O único dente da boca desse tubarão gigante chega a 6 polegadas de comprimento e 5 polegadas na base. Os dentes do megalodon são muito afiados. Eles não apenas têm uma aresta bem afiada, como são serrilhados como uma faca de churrasco. Portanto, não poderiam apenas cortar devido à agudeza de sua aresta, mas podiam também serrar para frente e para trás com essas arestas serrilhadas, para cortar a carne e também os ossos. E encontraram pontas dessas partes de dentes retirados dos ossos das baleias. Então sabemos que eram capazes de morder direto através da pele, dos músculos e dos ossos. A mandíbula do megalodon tinha quase 6 pés, mais do que o bastante para engolir um golfinho ou um homem de uma só vez. Por que esses monstros se tornaram tão grandes permanece um mistério intrigante. Uma resposta pode ser que se alimentavam de criaturas grandes, tais como baleias e golfinhos. Infelizmente, outras perguntas poderão nunca serem respondidas. Tubarões são principalmente cartilagem, que não se fossiliza. Dentes e vértebras como essas são os únicos restos do megalodon. Duvidamos que muito mais ainda será encontrado.
O registro limitado de fósseis não revela o que aconteceu com esses tubarões gigantes. Podem ter se tornado grandes demais e foram vencidos por tubarões menores e mais ágeis. Ou animais maiores que consistiam a sua presa foram para águas mais frias, fora do alcance do megalodon. Seja qual for a causa, a maioria dos paleontólogos acredita que finalmente se extinguiram há cerca de 2 milhões de anos. Desaparecidos para sempre estão os monstros da Mesozoica, que alimentaram nossos pesadelos e reviveram nossa imaginação. O ictiosauro parecido com o golfinho, o plesiosauro de pescoço comprido e o terrível mosossauro se tornaram pó. Seus frágeis fósseis retirados do chão são a única testemunha do antes fantástico domínio sobre o mar. Desaparecidos também estão os enormes e assustadores tubarões que os seguiram. Os terrores longilíneos cujos descendentes dominam os mares hoje. As rochas têm as pistas para as mudanças sutis e infindáveis da Terra durante eras e o constante refinamento pela natureza das criaturas que habitavam na Terra.